Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai ver e explorar um pouco como é que é o funcionamento do Google Forms. Como a gente pode criar formulários de levantamento de dados utilizando ele e como a gente pode criar testes personalizados que são corrigidos automaticamente através dessa ferramenta. Então vamos abrir o nosso Google Forms. Então estou aqui no navegador. A gente pode fazer então o login na nossa conta do Google, qualquer conta do Gmail, e já tem acesso a esse recurso. Da mesma maneira, o pacote Microsoft 365 também oferece esse recurso, que seria o Microsoft Forms. Tudo que a gente consegue fazer no Google Forms, a gente também consegue fazer no Microsoft Forms, com algumas diferenças entre o procedimento de um e de outros. Então, nessa demonstração, a gente vai utilizar a ferramenta do Google. Assim como as outras ferramentas, como o Docs, Sheets, Presentation, a gente tem um atalho para já criar um novo formulário a partir da barra de navegação. Então, utilizando o forms.new, estando logado em uma conta do Gmail, você já consegue ter acesso a um novo formulário em branco. Se você for nas ferramentas do Gmail, você consegue também ter acesso aos formulários que você criou anteriormente. Então, aqui nessa tela a gente já tem o formulário em branco. Tá? Vamos dar nome para esse formulário. Esse aqui vai ser um formulário de pesquisa de satisfação. A gente digita diretamente aqui e o Google já salva vinculado à nossa conta. Bom, existem dois tipos de formulários que a gente pode fazer. Um deles é o levantamento de dados, que você envia o link desse formulário para diversas pessoas, elas vão fazer as respostas e depois o próprio Google Forms já tabula essas informações para vocês. Tabular é trazer os dados de uma maneira pouco organizada para um formato mais organizado. Então, digamos que a gente vai fazer essa pesquisa de satisfação de uma maneira offline. A gente ia imprimir essa pesquisa e ia entregar esse formulário para as pessoas ou ia perguntar pessoalmente para essas pessoas. E no final a gente teria diversas fichas preenchidas e a gente teria que organizar os dados para conseguir fazer a síntese da informação. Então, tirar esses dados da maneira desorganizada, que seriam as fichas preenchidas, e trazer para uma maneira sintetizada, que a gente consiga ter um resumo dos dados, é o que a gente chama de tabular. Então, quando a gente utiliza uma ferramenta de pesquisa online, essa tabulação é feita automaticamente. Conforme uma pessoa responde ao formulário, esses dados já são tabulados automaticamente, já entra na estatística final, você tem resultado, tem acesso ao resultado de uma maneira instantânea. Então a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação que permita que a gente faça esse levantamento de dados online, sem que a gente tenha que ir presencialmente até a pessoa. Dessa maneira a gente consegue diversos benefícios, né? Um deles é que a gente tem um alcance maior, né? Então, se a gente fosse fazer a pesquisa pessoalmente, a gente teria que ir fisicamente até a pessoa. Então, a gente tem um limite de até onde a gente pode ir fisicamente. A gente teria que fazer isso pessoa por pessoa, então também é bastante limitado. Agora, quando a gente utiliza uma ferramenta como o Google Forms, esse alcance quem tiver acesso à internet, tiver acesso ao link, pode responder centenas de pessoas ao mesmo tempo e em qualquer lugar do mundo. Então, vamos fazer uma pesquisa de satisfação, simulando que eu prestei um serviço e eu quero avaliar a qualidade desse serviço. Então, cada bloco desse daqui, então, é uma pergunta, né, dentro do nosso formulário. A gente pode adicionar perguntas apertando nesse botão de mais. Eu vou fazer aqui minha primeira pergunta, então aqui vai o enunciado. Eu quero saber como a pessoa avalia o serviço prestado. Como você avalia o serviço? E existem diversos tipos de perguntas que a gente pode fazer. A gente pode fazer uma pergunta de resposta curta, parágrafo, múltipla escolha. A gente vai ver alguns exemplos desse aqui nessa demonstração. Então, eu vou fazer inicialmente de múltipla escolha e aqui eu vou colocar as opções que ela tem. Então, ela pode avaliar como ruim o serviço, pode avaliar como regular e como ótimo. Então, são três opções aí para a pessoa fazer a avaliação do serviço. Aqui no botão visualizar, que tem o ícone de um olho, eu consigo ver como está ficando a nossa pesquisa de satisfação. Então, o formulário vai ser exibido dessa forma. Aí a pessoa escolhe uma opção e clica em enviar. Beleza. Vamos melhorar um pouco essa aparência inicialmente aqui em personalizar tema. Então aqui a gente tem a opção de escolher uma imagem para o cabeçalho, dentre imagens que já existem na galeria.
Vamos colocar aqui uma imagem de esportes. E quando a gente escolhe uma imagem da galeria, o Google Forms já atualiza aqui com as cores do tema, né, para ficar combinando com essa imagem de galeria. Você também pode enviar uma imagem sua fazendo o upload dela. Então tem aqui essa pergunta, eu posso marcar essa pergunta como obrigatória, né? E aí quando a gente visualizar, ela vai estar aqui com uma legenda, né? Quem tem asterisco é obrigatório. Então essa aqui é obrigatória, ele não consegue enviar sem selecionar nenhuma dessas alternativas. Vamos criar então uma outra pergunta. Aqui a gente vai usar um recurso avançado, que é o seguinte. Quando a pessoa responder ruim, não basta eu saber que ela não gostou do serviço. Seria interessante eu ter mais detalhes a respeito do que ela não gostou para que eu possa melhorar. Então, nesse caso, para quem responder ruim, eu vou mostrar uma outra pergunta, pedindo mais informações sobre a experiência dela. E aí, nesse caso, a gente vai usar um desvio condicional. Então, essa pergunta aqui, 2, eu vou criar ela em uma outra seção. Tá? Então, eu vou criar adicionar seção aqui nesse último item da barra de ferramentas. E eu vou arrastar essa outra pergunta para essa seção 2. Tá? Então aqui, essa seção 1 vai ter só essa pergunta, e a seção 2 ela só vai ser exibida se a pessoa responder aqui ruim. Depois a gente configura isso. Tá? Então aqui eu vou chamar essa seção de mais informações. Mais informações. E essa primeira pergunta vai ser... Vou pedir para ela relacionar quais foram os detalhes do serviço que ela não gostou. Então, vou escrever aqui, ó, relacione o serviço com a nota. Então, nesse caso, automaticamente, o Google, como eu usei a palavra relacione, ele já mudou aqui para a grade de múltipla escolha. Essa grade de múltipla escolha permite que eu relacione linhas e colunas, né, de acordo com o que eu achar melhor. Então, vamos aproveitar essa própria sugestão dele e vamos construir a nossa pergunta desse jeito. Então, nas linhas eu vou ter os tópicos do serviço, como atendimento, clareza, velocidade, se demorou muito, e cordialidade. Às vezes a pessoa foi meio bruto com ela. E na coluna eu vou pedir para ela elencar se esse tópico foi ruim, regular ou ótimo. Então ela vai dizer para cada uma dessas linhas qual a experiência que ela teve aqui. Você pode montar a pergunta da maneira que você achar melhor. Só que essa seção 2 ela só vai aparecer se a pessoa responder ruim aqui. Então nessa primeira pergunta a gente tem que fazer uma configuração a mais. Aqui no menu dessa pergunta a gente tem a opção para ir para a seção com base na resposta. Então, habilitando essa opção, aparecem essas alternativas aqui. Para cada item, eu posso ter uma ação diferente. Então, se a pessoa selecionar ruim, a ação padrão aqui é continuar para a próxima sessão. Então, vai mostrar isso daqui. Eu posso explicitamente dizer que é para ele ir para seção 2, mais informações. Se ela escolher regular, então nesse caso eu vou direto para o final. Então, enviar formulário. Na verdade, eu não vou para o final porque eu quero outras perguntas aqui depois. Então, eu vou adicionar uma outra seção aqui, que eu vou chamar de teste. Vai ser um questionário de teste a partir daqui, para ver se a pessoa sabe do que ela está falando. Então, a seção 2 ela vai ser exibida só se for ruim. Então, aqui no ruim vai para a seção 2. Se for regular, vai para a seção 3 teste. E se for ótimo, também vai para a seção 3 teste. Então, se ela escolher regular ou ótimo, pula a seção 2 e continua a partir daqui. Vamos visualizar para ver se está tudo bem. Então, aqui ele faz a primeira pergunta. Se eu colocar regular e colocar próximo, ele vai direto para o teste. Se eu colocar ruim, próximo, aí ele exibe essa matriz onde eu tenho que classificar exatamente o que eu achei ruim para eu ter mais informações, e avançando ele segue o questionário para o teste. Então essa é a maneira da gente fazer que haja um desvio de acordo com a resposta da pessoa.
Então a gente já viu esse tipo de pergunta. Aqui no teste a gente vai ver outros tipos de pergunta. A partir daqui a gente vai ter então correção das questões, marcando as respostas verdadeiras e dando uma pontuação para ele. As perguntas com correção automática, elas têm que ser de um tipo que a gente consiga marcar qual é a resposta correta. Então, resposta curta complica um pouco porque a pessoa teria que responder exatamente aquela alternativa que você previu. Então, se você colocar uma resposta com letra minúscula e a pessoa responde com letra maiúscula, mesmo que seja o mesmo texto, o programa vai corrigir como errado, né? Então, resposta curta e parágrafo são tipos de alternativas ou tipo de perguntas que não se dão muito bem com os testes. Múltipla escolha, caixa de seleção e lista suspensa já são o tipo de perguntas que já se dão melhor com esse tipo de teste. Assim como as escalas, né, de múltipla escolha e de seleção. Então vamos fazer um exemplo com múltipla escolha. E aí vamos testar um pouco o funcionamento desse recurso. Vamos fazer uma pergunta aqui bem fácil. Foi abolida a escravidão no Brasil? Então vamos colocar aqui alternativas. Vamos colocar que foi em 1800, 1500, 1888, 1910. Vamos fazer mais uma questão aqui. Vamos fazer uma questão do tipo lista suspensa. Então vamos pedir para a pessoa selecionar quem assinou a Lei Áurea. Para a gente já ficar no tema. E aqui eu vou usar a lista suspensa. A diferença da lista suspensa para múltipla escolha é que assim, nas duas eu consigo selecionar só uma alternativa. A diferença da lista suspensa é que ela não vai aparecer todas as alternativas imediatamente. A pessoa tem que abrir a lista para ver. Então, quando a gente tem muitas alternativas, é interessante utilizar lista suspensa. Aqui não serão muitas alternativas, mas só para a gente ter um tipo diferente de questão. Então, a gente vai ter aqui a princesa Isabel, Dom Pedro II e Dom Pedro I. Show de bola. Vou apagar esse aqui que sobrou. Então a gente tem duas questões de alternativa. Vamos diferenciar um pouco aqui o tipo de questão usando um recurso de imagens, né? Porque às vezes só o texto fica um pouco chato. Vamos colocar aqui para a pessoa selecionar. Selecione a bandeira de Portugal. E aí, as alternativas, elas vão ser imagens, né? Então a pessoa visualmente vai selecionar a imagem, né, para responder qual é a alternativa correta. A gente pode fazer o upload de um arquivo, né, utilizar fotos que a gente já tenha, ou pesquisar diretamente no Google. Então ele vai direto no Google Imagens. E a gente já pode trazer para o nosso formulário, né? Então vai ficar assim, opção 1, essa bandeira. Vamos adicionar uma opção aqui de uma outra bandeira que seja errada. Acho que essa aqui tá boa. Vamos torcer para que elas estejam do mesmo tamanho. E uma terceira opção. Bandeira do Brasa. Vai que a pessoa não sabe. Então, tem aqui alguns formulários de teste, algumas perguntas de diversos tipos. Vamos visualizar como está ficando. Então, eu achei que esse daqui está ruim. O atendimento todo foi ruim. Avançou. Aí eu tenho as opções. Aqui o tipo de
pergunta lista suspensa, né? Então não aparece todas as opções, que deixaria o formulário muito grande se eu tivesse muitas, né? E aí eu posso abrir aqui e selecionar a resposta que eu acho que é verdadeira. E aqui eu tenho as opções, né? Opção 1 essa imagem, opção 2 essa. Você pode também usar outro texto aqui, né? De acordo com a sua necessidade. E aí você envia. Bom, só que do jeito que está aqui, o meu formulário ele não está corrigindo automaticamente, né? Ele está só... ele está só selecionando e as respostas ficam gravadas aqui. Depois a gente vai ver como ela fica. Como é que a gente faz então para habilitar para que as respostas corretas sejam pontuadas e as respostas incorretas então não sejam pontuadas? Para isso a gente tem que ir lá na configuração, testes e habilitar aqui a opção criar teste. Tá? Então a partir desse momento eu tenho essa nova funcionalidade de marcar as perguntas certas e erradas e dar a pontuação de acordo com a resposta da pessoa que respondeu. Então aqui tem algumas configurações. Então liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente, depois de revisão manual. Se você liberar a nota imediatamente após o envio, quando a pessoa responder, ela já tem acesso à nota. Ela já sabe quanto que ela tirou, quantos pontos ela fez. Além disso, você pode marcar essas outras 3 opções aqui, que são pessoas que responderam, podem ver perguntas erradas, e aí o Google vai marcar aquilo que ela errou. Então, essa alternativa aqui você errou e ela já sabe. Também você pode dizer se ela vai marcar a resposta correta. Então, digamos que ela errou uma alternativa, o Google fala assim, ó, o correto seria essa. E depois os valores é quanto vale cada uma das questões. Então, tomar cuidado, por exemplo, se estiver fazendo uma prova e se você marcar que a pessoa pode ver a pergunta errada, a pergunta correta, ela pode fazer a resposta, ver o que seria o correto e passar para um outro aluno. Então, nesse caso, seria interessante você ter esse feedback, porém, depois de uma revisão manual, e você só libera essas respostas depois que acabar o prazo da prova, por exemplo. Tá? Eu vou deixar tudo liberado aqui para a gente ver como que é esse feedback que o Google dá. Então, aqui no meu teste, agora quando eu entrar para editar uma pergunta, eu tenho acesso à opção chave de resposta. É aqui que eu vou marcar qual é a resposta correta e quantos pontos vale. Então, apertando aqui, a minha pergunta ela muda, né? E eu posso marcar aqui qual é a resposta correta. Ele fica em verde e eu marco aqui quantos pontos vale. Vou dizer que essa vale 10 pontos. Além disso, eu posso adicionar um feedback de resposta. Esse feedback vai ser mostrado quando o aluno ou quando o usuário enviar o formulário. Então, eu posso tanto dar um feedback para a resposta incorreta quanto para respostas corretas. Né? Então, se ele errou, eu posso dar um feedback do tipo: você precisa estudar mais história. Porque errou uma pergunta meio boba sobre data, né, que não ajuda muito. E eu posso colocar, inclusive, indicação de um vídeo diretamente do YouTube para ele já assistir. Então, ó, você precisa estudar mais história. Então, já vê aí um vídeo sobre abolição da escravatura. Vamos ver um vídeo legal. Nerdologia sobre o fim da escravidão. Boa indicação para ele estudar e aprender mais. E se a resposta for correta, eu posso dar um feedback diferente, né? Do tipo, muito bem, continue assim, ou alguma coisa mais informativa que não seja tão simples como eu estou fazendo. Então aqui agora eu tenho a resposta correta, quantos pontos vale, o feedback se for correto e o feedback se ele errou. Então aqui já tem um caminho para a pessoa quando ela errar. Da mesma maneira eu posso fazer aqui para essa outra pergunta, adicionar a chave de resposta, essa vale 10 pontos e a resposta correta é essa. Não vou adicionar feedback nessa. E aqui a mesma coisa, a resposta correta tem que adicionar a chave de resposta. A resposta correta é essa e essa vale 20 pontos. Concluído. Eu acho que esse daqui não salvou. Chave de resposta, salvou. Concluído. Tá mostrando. Então, acho que está configurada essa chave também. Concluído. Muito bem. Então agora eu estou com essa parte do meu questionário valendo pontos. Essa não vale pontos, né? Então não tem pergunta correta e pergunta errada. Aqui ele mostra que o total de pontos desse meu questionário é 40. Então vamos ver como que ficou o nosso questionário com teste. Vou marcar aqui como ruim, só para a gente testar aqui mais uma coisa.
próximo. Aí aqui valendo 10 pontos, esse eu vou errar. Quem assinou a Lei Áurea valendo 10 pontos eu vou acertar. E a bandeira de Portugal eu vou errar. Enviar. Quando o formulário de teste é enviado e está habilitado para exibir a pontuação imediatamente, aparece aqui o botão no final ver pontuação. Você clicando nele, aí você tem uma revisão do seu questionário. Então aqui eu tirei 10 pontos do total de 40, né? Essa daqui não valia nada, essa não valia nada, e a partir daqui começa a ser corrigido. Então essa daqui eu errei, né? Então marca aqui o X em vermelho, que eu errei. A resposta correta está aqui, porque estava habilitado para mostrar a resposta correta, era essa. E o feedback do professor, que precisa estudar mais, e já o vídeo para eu dar o play aqui direto no questionário. Essa eu acertei, então ela aparece como certa, e essa daqui eu errei, e a opção correta seria a opção 1. Então, aqui eu já tenho um feedback de como eu fui nesse questionário, que foi corrigido automaticamente. Além disso, quando a gente faz, por exemplo, um questionário de levantamento de dados, a gente tem a opção de ver as respostas. Aqui do lado das perguntas, a gente vê as respostas. É onde a gente tem a tabulação dos dados, né? Então, como eu respondi esse questionário aqui testando 2 vezes, eu tenho acesso a esse resumo. Então, eu tenho informações sobre a distribuição de pontos, né? Porque ele é um questionário de teste, então tem aqui a distribuição de pontos. Uma pessoa tirou 0 e uma pessoa tirou 10, né? Conforme a gente tem mais dados aqui, o gráfico vai ficando mais completo. Aí aqui eu tenho as pessoas que acertaram e erraram. Aqui eu tenho um gráfico da avaliação, né? 100% acha que é ruim. Aqui eu tenho um gráfico da relação de notas com o serviço, né? Sobre o atendimento, a clareza, a velocidade. Então, automaticamente ele já gera esse gráfico que eu posso copiar, jogar no Word, fazer um relatório sobre essas respostas, né? Aí aqui as respostas do teste, né? Como que está distribuída as alternativas que foram selecionadas. Então, além de já ter os gráficos prontos aqui na própria plataforma, eu posso criar uma planilha a partir desses dados, né? Jogar numa planilha e montar meus próprios gráficos e trabalhar nesses dados. Além disso, eu posso ver respostas individuais por aqui. Então, aqui eu tenho o formulário da primeira pessoa que respondeu. Eu posso avançar e ver o formulário da segunda pessoa, como ela respondeu, e assim por diante. Sempre que você compartilha o seu formulário, ele está aqui aceitando respostas. Qualquer pessoa que tiver acesso ao link vai responder. Quando acabar o período, eu não quero mais que as pessoas respondam, eu desabilito aqui o aceitando respostas e quem entrar vai ter a mensagem de que esse formulário não está mais aceitando respostas. Feito isso, então é hora de enviar e compartilhar com as pessoas para responderem o seu questionário ou sua pesquisa. Então aqui em enviar, você tem a opção de enviar por e-mail, enviar o link ou colocar esse formulário dentro de alguma página que você tenha na internet. Aqui é mais comum a gente utilizar o link, a gente pode usar o link encurtado, né? Só copiar esse endereço é o único exclusivo desse formulário, e a pessoa que tiver acesso a esse link, você pode mandar por WhatsApp, por e-mail, colocar nas suas redes sociais. A pessoa entrando por esse link, ela responde e automaticamente as respostas aparecem que você já tem o resultado da sua pesquisa ou o resultado da sua avaliação. Então é isso, espero ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.